Item número SCP-500. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. SCP-500 deve ser armazenado em um local fresco e seco, longe de qualquer tipo de luz intensa. O SCP só pode ser acessado através de uma habilitação de segurança de nível 4, para evitar usos indevidos. Descrição: SCP-500 é um pequeno frasco de plástico que, no momento deste relatório, contém 47 pílulas vermelhas. Quando uma dessas pílulas é ingerida, ela cura todo tipo de doença que o indivíduo tenha, em até 2 horas. O tempo exato varia dependendo da gravidade e da quantidade das condições que o indivíduo se apresenta. Apesar dos intensos testes, todas as tentativas para reproduzir mais doses do remédio não tiveram sucesso. Nota do Dr. Klein: funcionários SCP abaixo do nível 3 agora estão proibidos de manusear SCP-500. Isso não deve ser usado para curar uma simples ressaca. Pegue AIDS e depois peça permissão. Pedidos do SCP. A seguir está uma longa lista com vários pedidos feitos pelos pesquisadores para a utilização de SCP-500 em seus experimentos com outros objetos anômalos. O Dr. pediu uma pílula de SCP-500 para testar com SCP-038. Pedido aprovado. Pedido 500-1862-B. O Dr. Guias pediu uma pílula de SCP-500 para testar com SCP-914. Pedido aprovado. Pedido 502.354-F. O Dr. pediu uma pílula do SCP para testar com SCP-253. Pedido negado. Pedido 5.667-F. O Dr. Gibbons pediu 2 pílulas para o seu kit médico pessoal. Pedido negado. Adendo 1. 2 pílulas do SCP foram autorizadas para serem utilizadas com testes envolvendo o SCP-008. Como resultado de uma série de testes, os funcionários de classe D infectados com 008, parece que até nos estágios mais avançados da doença, eles conseguiram se recuperar por completo. O número de pílulas agora é 57. Adendo 2. Uma pílula foi autorizada para ser utilizada envolvendo o SCP-409. A pílula foi testada num sujeito de classe D que foi exposto aos efeitos de SCP-409. Uma recuperação completa foi observada. Após isso, a contagem de pílulas caiu para 56 no momento desse relatório. Adendo 4. 5 pílulas foram usadas em experimentos envolvendo SCP-038, mostrando que 038 é capaz de duplicar SCP-500. Entretanto, a eficiência das pílulas duplicadas são limitadas, podendo curar em 30% apenas das vezes que forem usadas, com a chance de cura diminuindo enquanto o tempo da clonagem aumenta. Em 60% dos casos onde a infecção é permanente, sintomas da infecção continuaram após serem neutralizadas. A dosagem repetidas de pílulas clonadas de SCP-038 é recomendada para todos os funcionários sofrendo de qualquer condições incuráveis, já que o suprimento de SCP-500 continua extremamente limitado. Todas as 5 amostras do SCP foram devolvidas. O número de pílulas agora é 56 até o momento desse experimento. Adendo número 5. Durante o experimento envolvendo o SCP-038, uma pílula foi roubada pelo funcionário de classe D para, de acordo com ele, curar uma ressaca. O controle mais restrito das amostras do SCP para outros projetos é sugerido. Em seguida, o funcionário de classe D foi executado. O número de pílulas agora é 55. Adendo 6. Uma pílula foi utilizada envolvendo SCP-281-4. O número de pílulas agora é 54. Adendo 7. Uma pílula foi utilizada envolvendo o experimento 447-A. O número de pílulas agora é 53. Adendo 8. Uma pílula foi utilizada com SCP-208. O número de pílulas agora é 52. Adendo 9. Uma pílula do SCP foi colocada com SCP-914 na configuração bom. O número de pílulas agora é 51. Adendo 10. 5 pílulas foram tomadas para o projeto Olímpia. Mesmo que apenas 2 delas tenham sido usadas, as outras terão que ser devolvidas em breve. Após a devolução, o número de pílulas agora será 49. Adendo 11. 2 pílulas foram utilizadas para o experimento 217. O número de pílulas agora é 47. Adendo 12. Pedidos envolvendo o SCP são investigados agora sobre forte compulsão mental, levando à fixação obsessiva, foram negados por ordens superiores. Encerrando transmissão.